Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal do IG Belfor Roxo. Nesse mês de novembro, finalizando o mês de novembro, com esse especial, essa série especial, falando sobre a cultura afro-brasileira aqui em Belfor Roxo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando sempre, nossas lives sempre ficam salvas, além aqui no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, né? A gente também disponibiliza os links, né, na plataforma do Cool, onde a gente também tem um canal lá. E vocês podem lá acompanhar. O link está na nossa bio, né? Vocês podem acompanhar por lá. Hoje é o racismo, esse assunto tão importante e que infelizmente ainda é uma marca presente na nossa sociedade, infelizmente. Gente, mas já. Oi, boa noite, tudo bom, Cássio? Tudo, boa noite, Gil. E aí? Tudo bem? Gente, Tá me mas já ouvindo muito bem? rápido. Tá ótimo. Você tá me ouvindo também? Tô bem sim, tô ouvindo bem sim. Ah, então tá ótimo. Hoje, pessoal, a gente vai conversar com o Cassius Clay, que é membro do Conselho de Promoção à Igualdade Racial, ele que está como vice-presidente do conselho dessa nova gestão. Ele também é militante da Uniafro Brasil, está fazendo pedagogia na UERJ, de onde, por acaso, ele está fazendo essa entrevista hoje. E também é professor, né, da educação básica e atua lá no polo do pré-vestibular social, né, pré-vestibular popular, na verdade, né, de Isso. Bom Pastor, não é isso? Isso, é o bairro aqui em Belfor Roxo. Isso, então. A gente está Tá com conseguindo uma ouvir, né? proximidade. Oi? Tá conseguindo ouvir? Tá tudo certo? Tô sim, tô conseguindo sim. E aí hoje a gente vai ter essa conversa aqui, a gente veio falando esses últimos 2 dias, né, com algumas representações da cultura afro-brasileira, né, falando sobre a cultura e sobre a religiosidade africana no Brasil. Hoje a gente conversa com o Cássio para falar um pouco sobre o combate ao racismo aqui em Belfor Roxo e para saber um pouco de quais vão ser as propostas desse novo Conselho de Promoção à Igualdade Racial, né, aqui em Belfor Roxo. Cássio, seja muito bem-vindo e se apresenta para o pessoal te conhecer. Eu fiz só uma introdução rápida, básica aqui, mas aí fala um pouco mais sobre você. Tá certo. Olha, só adiantando, né? Eu tô aqui dentro da UERJ, no caso, é o lugar que eu mais gosto de ficar no meu dia a dia. E realmente, né, a gente tem, nesse novo conselho, a gente tem muitas propostas efetivas, né, para ensejar esse combate ao racismo em diversos âmbitos que seja, né, dentro da nossa cidade, que é de suma importância que a gente consiga fazer isso. Mas deu uma boa introdução, né, sobre as coisas que eu faço, que é até engraçado, né? 20 anos, eu sempre fico brincando, ai gente, olha a idade que eu tenho 21 anos, eu fico imaginando o que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos. Mas além disso, né, como ele mesmo falou, eu estou numa construção, já tem de muito tempo, né, nesse trabalho com juventude, com criança, com adolescente, não só no Bom Pastor, mas em outros bairros também. Mas é isso, eu tenho 21 anos, né, sou estudante de pedagogia aqui da UERJ, e pedagogia não era a minha primeira opção, né, mas se tornou com o processo. E também sou militante da UNEAFRO já tem bastante tempo, né, que é um movimento social, um movimento político que especificamente trabalha nesse quesito de combate ao racismo, né, em diversos âmbitos que seja. Mas a gente utiliza esse combate através da educação. E é isso, sou conselheiro de igualdade racial. Ano que vem tem muitos projetos que a gente pretende implementar na cidade. Eu estava conversando, inclusive, Gil, aqui na UERJ, referente a um desses projetos que a gente quer colocar aqui na cidade. E vai ser muito importante, provavelmente, não sei ainda, tem que ver no histórico, vai ser a primeira parceria entre uma universidade pública com a Prefeitura de Belfor Roxo para trabalhar nesse sentido. É uma Pô, muito parceria daí bacana isso. interestadual, sim. Mas é isso. A gente precisa realmente, né, de somar forças com grandes instituições, com pequenas instituições, né, não importa. O importante é a gente realmente somar forças para poder combater o racismo que mata. O racismo realmente ainda é algo. Sim, O combate ao racismo é imprescindível e a gente não pode mais tolerar o racismo, né? Não existe sim, não essa tem como. possibilidade, né? E você, como já vem de muitos anos, né, lá da UNEAF, imagino que você já tenha passado por diversas situações, né, nessa militância e mais do que eu imagino, por estar trabalhando ali na militância, né?
todo esse tempo, né, já deva ter visto muitas situações que acredito que não tenham sido muito legais, né? Para dizer no mínimo, né? Né? Olha, o que acontece? Antes, né, de eu entrar no Neafro, quando eu comecei, eu tinha 16 anos de idade. Bem novo, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, né, que eu não estudei em Belfort Roxo, estudei em São João de Meriti, e eu consegui trabalhar como estagiário no Ministério Público, né, aqui na cidade, ali São Bernardo. E eu fui trabalhar na promotoria de infância e juventude, né, que trabalha nesse quesito desse atendimento à criança, adolescente e diversos outros que seja. E a nossa cidade, ela é composta quase 80% de pessoas negras, né? Isso quando as pessoas respondem que são negras, porque tem pessoas que são pardas, mas não se identificam com pessoas negras, né? Então a gente atendia essas pessoas lá na promotoria. E nesse sentido, a maioria das pessoas, as crianças, eram pessoas negras. Então a gente trabalhava com conselhos tutelares, trabalhava especificamente também com a questão da socioeducação, o DEGASE. E nesse sentido, estando nesse lugar, dá para poder ver a dificuldade que as pessoas tinham, porque o racismo está colocado nas estruturas da sociedade, né? Ele está colocado Sim. no judiciário, ele está colocado na educação, na saúde, no saneamento básico, no transporte. Ele está colocado em todos os serviços que estruturam o direito à cidade. E nesse atendimento a essas pessoas não era diferente. Já vi promotor de justiça cometendo racismo contra jovens, porque tem uma questão que se chama remissão. Remissão na justiça é quando eu dou um perdão judicial. E ele dava perdão judicial para os adolescentes brancos. E por que não dava para os adolescentes negros também? Então a gente vai vendo essas questões, como funciona ali dentro. O tratamento era totalmente diferente, né? Eu lembro de um caso de um menino que ele tinha roubado, não roubado, mas ele tinha pegado para comer, para a sua própria alimentação. E na lei isso é caso de remissão para um jovem. Mas o tratamento foi totalmente diferente. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Enquanto o outro adolescente que espancou outro jovem dentro de escola, ele recebeu a remissão. Então, por que esse tratamento perante a justiça ela se torna diferente entre essas duas pessoas, né? E eu queria falar também nesse caso, que é uma outra questão que a gente vê muito nos noticiários, né? Sobre essa questão dos trens. Por que os transportes para a Baixada Fluminense são sempre piores? Por que o ramal do Belfort Roxo é um dos piores que tem? Porque a maioria da população é negra, pobre, é periférica. E por que os outros transportes para outros lugares, eles não são precários? Eles têm a devida manutenção, eles têm a devido cuidado. Ainda está aí, Gil? Tô Aí, sim, só a tô bolinha aqui, ouvindo, ó. tô ouvindo. Então, o que acontece? Ele está colocado nas nossas estruturas, né? E eu decido entrar assim no Conselho de Promoção da Igualdade, porque antes a gente militava nos pré-vestibulares, a gente fazia roda de conversa com os jovens, mas como o racismo está colocado dentro da nossa estrutura, então é através dela que a gente tem que começar a trabalhar para quebrar isso, e não do lado de fora. Então foi aí que eu decidi parar de jogar pedra na vidraça e entrar de fato no lugar onde esse trabalho é feito, né? E aí a gente entra nessa construção, que o nosso presidente, né, que é o Salomão Moura, que muito me ensina lá, em diversos âmbitos, ele me convidou para poder participar, gostei muito, e ele não pôde estar na live hoje, né, infelizmente, por alguns problemas particulares, né? Mas é Sim. quem me ensina bastante também quando a gente trabalha lá no Conselho. Então, minha trajetória é mais ou menos essa, né? Eu entro no Ministério Público com 16 anos, saí com 18. Ali eu aprendo bastante sobre o racismo institucional, sobre o racismo estrutural. Vejo como ele funciona de fato e como a gente pode trabalhar para poder quebrar isso dentro da nossa cidade. Não é acabar com ele, porque eu costumo dizer que eu tenho 21 anos, né? Se eu chegar a 100 anos, eu não vou ver o racismo acabar, porque a gente teve esse processo de escravização dessas pessoas negras durante 388 anos, de 1500 a 1888. Então, você fazendo a Sim. conta, né, que não foi bem isso, mas fazendo a conta de lá até hoje, a gente não tem nem metade, quase nem 200 anos de fim. Então, como que daqui a anos não vai ter esse fim? Mas é preciso que a gente continue trabalhando, né, nesse sentido, porque se a gente parar, né, como que a gente vai querer ver o fim dele lá no futuro, né? Então, a gente tem esse problema a enfrentar, é um problema que eu sei muito bem, que é árduo, não é fácil,
detona a nossa saúde mental, mas é aquilo que a gente vê na literatura também. Né? Os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles lutaram para que nós tivéssemos muito das políticas que nós temos hoje. Então é preciso que nós continuemos nessa caminhada para que os nossos próximos tenham também mais políticas efetivas para poder continuar nesse sentido de eliminar isso, que um dia eu acho que vai acabar mais, infelizmente, eu não vou ser essa pessoa que vai ver ainda. Eu sempre falo isso, né? Que infelizmente a gente tem que brigar todo dia, né, contra o Sim, racismo, contra o preconceito, num país que a maioria da população é negra, numa cidade que a maioria da população é negra, é inaceitável, né? É inconcebível a gente conseguir pensar nisso, né? Como a gente tem um país negro e dentro desse país os negros sofrem um racismo tão absurdo ainda, né? Mas isso realmente, como você bem colocou, isso faz parte do processo ainda da escravização. Esse processo ainda não foi extinguido da sociedade, por mais que a lei tenha sido promulgada e durante anos nada foi feito, e agora é modo de dizer, né? Depois de alguns sim. anos, políticas foram criadas, leis foram criadas, ainda falta muito o que a sociedade avançar para poder realmente combater o racismo. Eu acho uma pena, né, que a gente tem que ter lei para poder punir, né, o racista, né? Porque quando a gente pensa, quando eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem, mas não é que eu não seja a favor da punição da lei, só que eu acho que numa sociedade civilizada nós não deveríamos ter leis que protegessem pessoas, né? O respeito deveria imperar e a gente não deveria ter isso, né? Por que eu tenho que ter uma lei para proteger o negro, uma lei para proteger a mulher, uma lei para proteger o homossexual, sabe? Por que eu preciso ter lei para proteger? São pessoas normais como todas as outras, e numa sociedade ideal, numa sociedade humanizada, minimamente humanizada, isso não deveria acontecer, né? A gente sabe que tem muita luta pela frente ainda, né? Eu sempre falo que é uma das bandeiras aqui da página do Igor Roxo é combater todo tipo de preconceito e violência. Então eu já deixo, né, de antemão aqui o canal sempre aberto, né, para apoiar as políticas, os projetos, tanto do Conselho lá de Igualdade Racial, né, e também lá o pré-vestibular também, né, a gente ajuda aqui na divulgação, se for possível também. Nosso intuito sempre é trazer o melhor para a população e também trazer assuntos e temas polêmicos, né, que tem que ser discutidos, tem que ser debatidos, tem que estar sempre em voga, não só no mês de novembro. A gente fez esse final de mês de novembro trazendo essa temática aqui, mas a gente já fez outras lives durante todo o período do ano, falando, abordando isso também, de valorização da cultura afro-brasileira, de um exemplo também que a gente fez recentemente foi com a professora Mara Ribeiro, do Instituto Herdeiras de Candaços, falando sobre a Marcha das Mulheres Negras, que é de uma vital importância também, né, porque a gente sabe que a mulher negra ainda sofre mais preconceito do que o homem negro, né? Ainda Sim. são dois preconceitos, são duas lutas que são somadas. E, E Angela Davis, só para poder pontuar essa não, fala, né, Angela não Davis são mais. vai nos dizer, né, Angela Davis, uma intelectual do movimento negro, também foi filiada a Leu Panteras Negras, né, nos Estados Unidos, e ela vai nos dizer no livro dela, né, Mulher, Raça e Classe, que quando uma mulher negra se movimenta, né, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, justamente por isso. Por essas mulheres negras estarem na base social, porque você pega aí, né, as mulheres já sofrem no que diz respeito ao machismo. Então você já faz esse recorte de gênero. E você pega o recorte de raça, mulheres negras, porque pessoas negras sofrem mais ainda. Então, se mulheres já sofrem machismo e mulheres negras ainda tem a questão da raça, então mulheres negras já estão na base da sociedade. Então, nesse sentido, como a mulher negra se empodera, como a mulher negra está se movimentando, a sociedade se movimenta também. Então, quando a gente começa, eu vi as outras lives, né, que você disponibilizou no canal, gostei bastante, inclusive, porque Obrigado. você traz essa perspectiva da gente não silenciar mais grupos que são minorizados, né? Porque tem essa questão que Exatamente. você também explicou aqui, inclusive, né, das leis infelizmente, que a gente tem que ter para punir certas pessoas que cometem crimes, né? É preciso que se diga isso, Exatamente. São que são crimes. grupos que não são pequenos, né? Pessoas negras, e aí pegando nesse dado estatístico do IBGE, pardo e preto, elas são mais de 56% da população, 56, alguns quebrados ali, porcentagem da população. E por que na nossa sociedade ainda precisa ter essas leis, né? Então, são grupos que são minorizados perante a justiça, que tem aquela falácia, né, de que o acesso
a justiça ele é comum a todos, ele é igualitário, ele tem essa questão da equidade, que a gente sabe que é uma falácia. Como eu acabei de relatar aqui, né, que o acesso é totalmente diferente para um, né, e para outro. Tem essa questão do detrimento. Né? É importante se pontuar essas questões. Você falou duas palavras muito específicas que são muito certeiras e que realmente têm que ser muito valorizadas. Uma é a questão do crime. Não são atos quaisquer, são atos criminosos, né? O racismo ele é crime. Crime inafiançável, se eu não estou enganado, né? Sim. Então, e a outra fala sua foi a respeito dessas populações que são minorizadas. Às vezes as pessoas confundem, né? Ser minorizado com ser minoria, né? A população negra não é minoria, gente. Então vamos entender isso, né? A população ela é minorizada para poder justamente ter ser posta numa condição como se não fosse necessário ter políticas para essa população especificamente, e que são essenciais, né, justamente para poder combater todo esse preconceito, esse racismo que vem e já há séculos, né, aqui no nosso país. Na verdade, desde a instituição do nosso país, a gente já vem sofrendo com isso, né? A gente sabe que o nosso país é forjado pela mão negra, né? Pela mão negra escravizada, na verdade. E é um processo de reparação que, como você disse, vai ser longo, né? Talvez eu não veja, talvez Sim. você não veja, talvez os nossos descendentes não vejam, mas a gente não pode pensar que, porque talvez a gente não vá ver, a gente não deva lutar nesse momento, né? Imagina se pessoas no nosso passado não tivessem pensado dessa forma, hoje a gente não teria essa liberdade de estar falando sobre esse tema, de ter liberdade em vários espectros, né? Eu comento porque recentemente fui convidado por uma professora para fazer parte de um projeto numa escola, e está até aqui, deixa eu pegar aqui, que eu acho que a gente ganhou de presente lá, essas abaiomis, né? Que são figuras muito Sei. importantes, vinda, né? Nós ganhamos lá essas abaionis que os alunos entregaram. Ela fica aqui fazendo parte do cenário, que são de muita importância, né? São de muita importância para a Tipo, cultura negra de uma forma geral, né? Elas representam muito, né, a história das abaiomis. E assim, e ter esse movimento dentro de uma escola, sabe, falando sobre a questão de equidade de raça, sabe, nesse momento é muito importante. Se as outras pessoas não tivessem, nossos antepassados, nossos ancestrais não tivessem lutado por isso, tivessem pensado que não valeria a pena, hoje não teria essa conscientização dentro das escolas, que é essencial, é fundamental. Né? Eu vejo você falando aí que você começou a militar, né, dentro dos pré-vestibulares. É muito importante a gente criar essa condição de pensamento dentro da cabeça do jovem, mas acredito que na primeira infância, ainda na segunda infância, naquele processo que a criança está amadurecendo, ela tem que ter, né, essa questão definida na cabeça dela, até por causa de uma aceitação. Eu ouvi algumas histórias recentemente, de crianças que não se aceitavam ser negras, sabe? Porque a sociedade acaba impondo isso de alguma forma, né? Então, sim. você como futuro pedagogo, acho que entende muito mais do que eu essa área. E te contar, E, e te sim, pode falar. contar sobre as Abayomi, foi num projeto do mês de novembro, dentro da escola, quando eu era do ensino médio, isso eu tinha 15, antes de entrar no Ministério Público. Foi num projeto que eu falei, né, eu interpretei Martin Luther King, foi ali que esse olhar mais direcionado para essa questão em mim foi colocado, né? Foi quando eu participei de um projeto que a gente tinha uma feira que a gente apresentava sobre a cultura afro-brasileira. E a gente apresentou sobre essas bonecas, a gente falou sobre, a gente recitou poemas. Eu tinha 15 anos, foi em 2017 isso. Foi a primeira vez que a escola teve acesso à cultura nesse sentido da cultura afro-brasileira, né? Porque antes não se podia falar sobre, né? Porque tem muito essa questão também. Tem o livro da Djamila Ribeiro, né? Manual Antirracista, se não me engano, é Manual Antirracista, que é um livrinho amarelo que ela fala sobre essas palavras, né? Então, tudo que tem negro no meio é associado a coisa ruim, né? Então, não se podia trabalhar sobre essas questões dentro de escola. Mas aí a professora foi, bateu o pé lá com a diretora, a gente foi, botou o projeto, e ela me pediu para poder ajudar ela a participar disso, eu não sabia nem falar, né? Aí foi aí que eu fui aprendendo. E, Gil, é também importante isso que você falou, né? O trem, você entrar no trem, você vai ver só pessoas negras ali, a maioria, né?
E tudo vai sempre para os mesmos lugares, né? Para as cidades de dormitório. É incrível Verdade. isso. E sobre essa questão última que você pegou aí, bem pontuado, que é sobre a questão da educação antirracista. É exatamente isso que eu já vou até, nem sei se está no seu planejamento, mas é uma questão que é boa a gente entrar, que é sobre essas ações do Conselho de Promoção. E, por enquanto, a gente tem duas ações. Né? A primeira é a instalação do NAVI, né, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa, aqui em Belfor Roxo, né, Muito que vai importante. atender, não, sim, não vai atender só a nossa cidade, vai atender, se eu não me engano, né, Nilópolis, vai atender Mesquita, Queimados e Belfor Roxo, né, e pode pegar também alguns casos que vêm de Caxias. Então, a primeira é isso, porque a gente teve audiência pública, né, de combate ao racismo religioso, e uma das ideias é ter isso para além de uma legislação municipal. E o outro aspecto é a gente firmar parceria com a OAB de Belfor Roxo, que tem a comissão com a doutora Cristiane, né? Tem a Sim. comissão de igualdade racial, que firmar parceria com eles para poder a gente ter essa questão do acesso à justiça para essas populações, né? Nesse caso, porque ainda tem essa questão. A gente tem lá dois crimes, né? A gente tentou colocar o crime de racismo, conseguimos, porém, eles não retrocederam, colocaram o crime lá do ladinho de injúria. Porque, por exemplo, se eu estou andando na rua, eu vou lá, alguém me xinga de alguma coisa, ou alguém me bate, isso não é colocado na lei como crime de racismo, é colocado como crime de injúria. E injúria racial é fiançável. A pessoa paga uma fiança, faz um trabalho comunitário e está livre e solta. E o meu problema, e eu começo a ter questões psicológicas com isso, não, é isso daí a justiça não liga. Aí o que acontece? Então eles colocaram isso, então a gente trabalha nesse sentido de fornecer esse acesso à justiça para que não fique assim. E a gente tem outra ação, que é firmar essa parceria com a UERJ. Eu estava conversando com uma professora hoje, inclusive, sobre isso, que é ter um curso voltado para os profissionais de educação do município de Belfor Roxo, para trabalhar questões de educação antirracista nas escolas municipais, a partir da contação de história. Né? Contar a história do nosso povo, porque se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe por que a gente faz essas coisas. Então, ter essa educação desde a infância, apresentando livros, apresentando a história das populações, e que a gente pode muito mais, fomentando, assim, portanto, essa questão da autoestima das crianças já desde o início. Porque essa é a ideia, né? A gente começar desde o início para poder, quando chegar lá na frente, a gente não enfrentar tantos problemas que a gente já enfrentou. Eu falo isso, né, nesse sentido de estar professor, né, de ser também estudante de pedagogia e por ser estudante cotista da UERJ. Eu poderia não entrar por cota, né, porém, era preciso que entrasse, porque mostra que as cotas elas têm potência, né, que elas podem sim estar nesses territórios e pode-se ter pessoas negras e periféricas entrando, porque muitas das vezes as cotas são fraudadas. E eles não querem que a gente entre por meio de cota, porque eles não querem que essa política fique. Ela tem um prazo de acabar, né? As cotas não são para sempre. Mas eles querem acabar antes. Tanto é que nesse ano a gente teve problema, né? Que o governo federal queria extinguir as cotas, o governo estadual queria extinguir as cotas. Aí eu te pergunto, por que se é uma política que está dando tanto certo? Por que querem acabar com isso? Fica a pergunta no ar, né? Você Fica falando no sobre a ar a questão pergunta. falando sobre a questão da educação, né, de fomentar já nas crianças nessa primeira educação essa importância do reconhecimento e tudo mais, né, recentemente a professora Valéria Assis, né, lançou um livro chamado Sarau Afro-Indígena. A gente fez a cobertura aqui do lançamento que aconteceu na Casa de Cultura de Belfor Roxo, já teve outros lançamentos, inclusive estava na Flip também, na Freedom, bem interessante essa pegada da professora, essa sacada da professora Valéria Assis, que contou com a ajuda de outros professores e do professor Adriano também, da Adriana Alvarenga. Foi uma forma de inserir essas crianças, esses alunos da rede pública, no mundo literário, a publicação de um livro com poesias deles e de outros autores reconhecidos, renomados do Brasil e do mundo e de, sabe, vários estados do Brasil. E quase todos os estados, na verdade, tipo, do Rio de Janeiro ao Amazonas, sabe? Foi algo muito interessante. E esse projeto dela justamente vem a partir da Lei 11.645, né? Que é a lei que Sim, institui o ensino da cultura afro-indígena brasileira
nas escolas, né? E que a gente sabe que ainda tem muito que avançar nesse ensino, tem muito que caminhar ainda, por mais que seja obrigatório, a gente sabe que muitos professores se Não. esforçam, né, para poder efetivar essa política pública, mas a gente sabe que ainda existe muita dificuldade, né, muita, não sei se é a palavra que eu ia Fosse, falar, sei. existe muita barreira, existe muita barreira Fosse, ainda sei. nisso. Recentemente eu estava falando com a professora Simone também, que é daqui da Secretaria Municipal de Educação de Belfort Roxo, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né, sobre a importância de incutir a esse assunto, essa temática do racismo, né, nas escolas, justamente para que as crianças possam ter a sua identidade, como você falou. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde vai, né, a gente não sabe qual é o nosso futuro. E eu faço história, né, então, assim, eu sou do passado, eu gosto de contar histórias, de saber histórias, de investigar É um histórias. curso bom, hein? Tava na minha Pois é. lista para poder selecionar. E aí, então assim, nesse dia que eu fiz essa apresentação, no dia que eu ganhei a Wyoming, né, a gente estava falando sobre a cidade de Belfort especificamente, mas a gente também falava sobre a questão do conhecimento, né? Se a gente não tem o conhecimento sobre a nossa história, sobre a nossa origem, a gente fica à mercê do que os outros dizem para poder caminhar, né, e fazer a nossa própria história a partir disso. A gente realmente precisa saber de onde a gente veio, de onde a gente vem, e essa política, né, dessa Lei 11.645, ela é de vital importância para que as crianças saibam que, como eu sempre falo, né, a África, ela não começa com a escravidão, na verdade. Toda a história da África, ela se Tem acaba muita quando ela história. começa a definhar a partir do período da escravização dos negros que vieram de lá. Tantos reinos, tantas culturas tão bonitas que foram dizimados e destruídos e que hoje são memórias só, né, por causa desse processo nojento, sangrento que foi o processo da escravização. O Cássio, eu sei que você está em aula, né? Você tem que ir para a escola, Mano, tem não que ir para falta um aula pouco na mais. faculdade, né? E, então, assim, eu deixo esse espaço aqui agora para você ficar à vontade, para você fazer suas considerações finais, deixar algum recado, deixar alguma mensagem, deixar algum abraço, uma cobrança que é essencial. A gente sabe que a gente tem que usar a internet para isso, né? A gente que trabalha com mídias sociais, você que trabalha com educação, a gente sabe que a gente precisa cobrar, né? Não só do poder público, mas também da sociedade de uma forma geral, né? Nós somos a sociedade. Então a gente tem que se cobrar e cobrar dos nossos para que a gente possa ter mudanças, né, em toda a estrutura, para que esse racismo estrutural, institucional, seja dizimado, né? Que é uma questão de disputa de currículo, né? Quando a gente fala sobre essa lei, fala sobre a 10.639, que são leis que elas não são recentes, são leis antigas e que tem realmente essa Verdade. questão desse acompanhamento, né, perante os conselhos, também perante a sociedade civil, que é importante serem implementadas, né? Mas como Jamila Ribeiro também vai falar em seu livro de Lugar de Fala, isso tudo é uma disputa de narrativa, né? Quem tem o direito de falar? Eu, jovem negro, também tenho direito de ser intelectual na academia, também tenho direito de estar me movimentando nesses espaços, né? De trabalhar esse conteúdo dentro de sala. Então, essas são disputas curriculares, né? Que a gente faz, não só nesse sentido da promoção da igualdade racial, mas que a gente faz também a partir da educação. E a gente só consegue avançar, hoje, a partir também que as pessoas brancas entendam o seu lugar, né? Como eu acabei de falar, lugar de fala, né? Entendam que tem certos espaços que a gente só consegue adentrar quando eles abrem a porta. Como, por exemplo, eu aqui na universidade, uma questão que eu estava até falando no último evento que a gente teve na Casa da Cultura, eu estou bolsista na universidade por conta de projetos, porque uma professora branca abriu caminho para poder que eu passasse. Então, todos os nossos movimentos do movimento negro que a gente conseguiu, a gente teve que ter essa estratégia de não marginalizar pessoas que estejam nos apoiando também. Porque a gente só vai conseguir avançar a partir de estratégia. Que foi a estratégia que manteve o nosso povo vivo até hoje. Né? Foi a estratégia, foi a coletividade hoje. Ter essa questão de ter esse olhar também.
Oi. Deu uma travada agora, Cássio. Dois conselheiros que são, que são pessoas brancas, né? Que é o Icaro, tem o Renan, que se propuseram a estar no conselho no sentido de colaborar, no sentido de nos ajudar também a entrar em certos espaços, a ensejar na cultura, a ensejar na segurança pública, e a partir disso a gente começa a falar também, né? Porque, e trazer as nossas narrativas para dentro desses espaços, né? Eu hoje sou o primeiro jovem a estar no Conselho de Igualdade Racial, né? Eu hoje sou um dos poucos jovens, que é até engraçado de falar no centro acadêmico do meu curso de pedagogia. Então, assim, ali de onde eu moro, eu fui um dos primeiros jovens a conseguir, por exemplo, ingressar numa universidade pública. É até engraçado a gente chegar. E quando eu chego aqui, a gente constrói um coletivo negro, a gente está nesse processo de construção, a gente olha para o lado e a gente fez uma semana chamada Lélia Gonzalez. Nem sabiam quem era. A gente pergunta, quem é Abdias do Nascimento? Não sei. Quem é Carolina Maria de Jesus? Quem é Conceição Evaristo? Aí se você pergunta quem é Shakespeare, eles vão saber quem é. Quem é Cecília Meirelles? Eles vão saber quem é. Quem é Chico Buarque? Vão saber quem é. Então, é uma disputa de narrativa, é uma disputa de lugar de fala. Então, para que a gente passe, é preciso que pessoas brancas também saibam o seu lugar e deem espaço, né? Porque tem lugar que a gente tem que ocupar com as nossas histórias, com as nossas trajetórias. E é isso, a gente tem muito trabalho pela frente, estou bem animado, não vou mentir. A gente está no mesmo processo Isso é eleitoral aqui no importante, é Oeste também. importante. Tem que ter esse vigor, porque se não tiver, fica difícil. A gente está A num gente sabe processo que eleitoral aqui, né? eu sou conselheiro de cultura, né? Eu sou conselheiro da pasta, né, Sim. da cultura. Então, assim, a gente sabe como que é difícil trabalhar políticas públicas, né, na cidade, de uma forma geral, não falo especificamente aqui, mas de uma forma geral. Sim, Então, assim, a gente precisa realmente ter esse vigor para poder lutar, correr atrás, buscar possibilidades, parcerias, para que a gente possa desenvolver os trabalhos para a sim. população, né? Porque eu sempre falo, né, que ser conselheiro é um trabalho voluntário, né? Então, É. tem que ter muita força As de pessoas vontade. perguntam, como é que você recebe salário para ser conselheiro? Eu falei, eu recebo quando? Não estou sabendo. Mas, olha, é um trabalho que é preciso que se tenha, né? Pessoas que estejam dispostas a estar lá, a comparecer às reuniões, pessoas que estejam dispostas a efetivar o que a gente discute, porque se não tiver essa questão da disponibilidade e de ter esse vigor, as políticas não vão andar. E depois a gente vai falar, ninguém fez. Você teve a chance de fazer, por que não? Foi Pois é. nesse sentido que eu aceito estar lá, né? Foi porque muito eu reclamo, foi o que meu chefe falou muito para mim. Que você reclama muito, por que você não vai também no AGE? Aí eu falei, boa ideia, vou fazer isso mesmo. E foi aí que a gente entra nessa seara. Só para poder terminar aquela linha de raciocínio, a gente está aqui numa disputa, né, aqui na UERJ, DCE, e tem muita chance que a gente vai ganhar, e a gente ganhando, Belfort Roxo também vai ganhar, né? Vai ganhar porque parcerias que a gente vai conseguir montar na cultura, na educação e também nessa questão de promoção da igualdade racial. É uma parceria com uma universidade de referência no Brasil em políticas de permanência estudantil, em políticas de promoção da igualdade racial, que foi a primeira universidade no país inteiro a ter cotas raciais, foi aqui na UERJ. Então, a gente já está aí conversando as conversas para poder a gente conseguir implementar essas políticas no nosso território a partir de uma base fundamentalmente fundamentada cientificamente. Pô, isso é muito bacana, cara. Fico na É torcida isso. aqui, né? Que vocês consigam colocar esse projeto em prática. Vai ser muito importante para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, mas para a nossa região. Nós que somos da Baixada Fluminense e que somos de uma região periférica, historicamente marginalizada em todos os sentidos, né, da palavra, e, e a população dessa cidade, dessa região, tanto a população de uma forma geral, quanto a população negra, sempre sofreu muito, né? Então, toda política que seja, né, de voltada para poder para haver uma valorização dessa população é sempre muito bem-vinda e se faz muito necessária, né? E é isso. Agora, hoje, eu acabo desligando realmente, que eu já tenho hora para estar na aula. Vou até para a Não, tudo aula bem. já, de filosofia política da educação. Muito boa, inclusive.
Eu agradeço demais a você por ter participado aqui com a gente hoje. Quero deixar um Tá abraço aqui certo. para o Salomão, que é o presidente do Conselho de Igualdade, de Promoção à Igualdade Racial, né? A todos os membros do Conselho. Nós somos o Conselho de Cultura, a gente sempre trabalhando junto, a gente sempre se encontra nos eventos e trabalhar a cultura negra é uma pauta também do nosso Conselho, né? A gente que não tem como falar do Brasil, não tem como falar da história da cidade do Belford Roxo e de uma forma geral, sem falar sobre a cultura afro-brasileira, que se faz tão Sim, presente e é tão bonita e é tão rica e é tão desvalorizada ainda, infelizmente. Valorizada em alguns âmbitos e tão desvalorizada em outros segmentos, né? Pessoal, agradeço demais a todo mundo que participou aqui. A gente, só lembrando, nossa live vai ficar salva aqui no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Quem quiser compartilhar, é só ir lá, IG Belford Roxo, todas as plataformas, e aí você consegue enviar, encaminhar essa live para alguém que queira, que não pôde assistir, e que não tenha Instagram, mas tem outras possibilidades de fazer de assistir, né? Mais uma vez agradeço demais ao Cássio por ter aceitado esse obrigado. convite e Obrigado você, Gil. ter se Muito obrigado por esse convite. e tá lá na faculdade se desdobrando para conseguir atender a gente aqui. Uma ótima noite para você, uma ótima noite, Eu pessoal. também. E para a semana que vem a gente tem mais Obrigado. uma live aqui. A gente acompanha nossos stories que a gente vai informando tudo aqui para nossa cidade. Valeu, boa noite, hein? Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.